Fala galera, sejam todos novamente, no mínimo, muito bem-vindos ao Boletim Podcast. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás. Antes de mais nada, você que está nos assistindo pela primeira vez, peço que se inscreva aqui no nosso canal, deixe sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que interessa do nosso assunto. E o nosso assunto hoje é sobre histórias de vida de mulheres fortes. E, não diferente disso, estou aqui com mulheres fortes novamente na nossa mesa. Hoje aqui ao meu lado, quem está me ajudando a apresentar novamente é a Geisa. A Geisa que demorou a vir ao primeiro episódio, mas agora já está vindo um atrás do outro, né? Geisa, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, Rui. Oi, Juliana, Elaine. Oi. Bem-vindas. E as nossas convidadas são Juliana Anum, doutora Juliana Anum e a doutora Elaine Moraes, psicólogas, correto? Exato. Vou pedir para que cada uma se apresente um pouquinho para a gente. Vou começar com a doutora Elaine, por ordem alfabética, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Ok, então, sou Elaine, psicóloga, né? Psicoterapeuta, mãe do Felipe e muito amiga da Geisa, porque nos conhecemos lá no PRIS, na época que participávamos de um projeto de extensão, né, muito legal, de inclusão social, no qual a Ju era coordenadora do projeto. O que é o PRIS? PRIS, Programa de Referência em Inclusão Social. Ah, bacana. Então, do município de Goiânia? Da PUC. Da PUC. Isso, da da PUC. Programa PUC. de extensão da PUC. Programa de extensão da PUC, isso. Uhum. Então, nos conhecemos lá. Muito legal, muito bacana. Juliana Anum. Nome Anum. Diferente. É diferente, né? Bom. Psicoterapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, é isso? Sou psicoterapeuta, né? Estudo a psicanálise há um tempinho bom. Aí, sou a mãe da Manuela e da Cecília, Manuela. Da minha. Manuela e Cecília, minhas filhas gêmeas de 2 anos e 6 meses. Então, há 2 anos e 6 meses eu me apresento assim. Eu sou a mãe das meninas. Sou psicoterapeuta, sou professora lá na PUC também. Fiz uma especialização em genética para estudar um pouquinho sobre as interferências da genética ali em aspectos da intelectualidade, né, da deficiência intelectual. Fiz o meu mestrado na área de família, voltado também para compreender os impactos do diagnóstico das pessoas com deficiências na família, e o meu doutorado foi também nessa área, né? Para mim é um privilégio estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, porque estou aqui com pessoas que passaram por mim enquanto estudantes e hoje são minhas colegas de trabalho. Elaine foi minha aluna. Foi sua aluna? Nossa, que bacana. Elaine foi minha aluna há algum tempinho atrás. Hoje trabalhamos juntas, montamos o instituto juntas. Geisa também, na época, cobria a parte da comunicação lá do Programa de Referência e Inclusão Social na PUC, né? E hoje está aqui com minha colega. E hoje, bom, você falou que era para falar sobre histórias de vida de mulheres fortes. Exato, não, eu tô gostando. Tá gostando aí dessas 2 mulheres fortes, né? Sim. E que foram apostando aí no meu trabalho e me trazendo para trabalhar junto com elas. Nossa, que bacana. Eu acho muito bacana. Eu gosto muito dessa conexão das pessoas, né? Até de antemão, cumprimentar aqui o nosso diretor, o Lucimar, da TC Multimídia, que nos produz. Muito obrigado, Lucimar, mais de 25 anos no mercado. Trazendo ele aqui pelo seguinte, a gente fala muito sobre isso, nós dois que estamos conversando aqui nos bastidores, sobre conexão de pessoas. E as indicações sempre que ele me traz são de pessoas sempre que trazem isso. E eu tô vendo que aqui tem essa conexão de pessoas que chegou até a minha aqui agora, nesse bate-papo. E ver que tiveram 2 alunas que hoje trazem um trabalho com você, fazem um trabalho junto, é desafiador até, né? É desafiador, mas é interessante também, porque o processo de formação é isso, né? Eu me recordo uma vez que meu orientador lá na graduação me disse assim:
conforme eu ia passando a fase da vida, né, ele ia mudando a forma de me tratar. Ele me tratava sempre diferente. A cada titulação minha, eu via que ele mudava. Então, assim, enquanto graduando, eu tinha que bater na porta, não podia atrapalhar as reuniões. Depois eu fui terminando a especialização, eu via que ele ia me chamando ali para estar perto dele. Quando eu estava perto do mestrado, aí ele já pedia a minha opinião das coisas, eu já podia entrar, participava das reuniões. E com o doutorado hoje é interessante porque quando eu chego, ele para uma reunião e vai lá conversar comigo, fala para todo mundo, fala, esperem um pouquinho, vou conversar com a Juliana e tal. E um dia eu perguntei para ele, falei, olha, você me constrange, porque você mudou muito o jeito de me tratar. Ele falou, eu fui acompanhando o seu crescimento, porque senão você ia embora. Entendi. Então, hoje, quando eu tenho aqui comigo essas duas mulheres fortes que participaram ali de algo que eu era coordenadora e hoje elas me incluem no trabalho delas, me convidam para participar de um podcast, me convidam para ser parceira, então eu também tenho que ir acompanhando a evolução delas, porque senão elas desistem de mim. E isso é muito bom também, que mostra um pouco assim, realmente aquilo que eu vim fazendo deu certo. Porque se tem pessoas que tiveram o meu ensinamento, trabalharam comigo lá atrás, buscaram o aprendizado que eu podia dar e hoje desenvolveram ao chegar a esse ponto, então quer dizer que aquilo que eu fiz deu certo. Dá uma sensação de dever cumprido também, né? Bom, eu sou sempre aquela que acha que o dever nunca está cumprido. Que ainda sempre tem alguma coisa para completar. Então, eu sou aquela que vou sempre achar assim, não, então eu tenho que continuar. Amanhã é um novo dia e eu tenho que me manter ali, né, coerente com aquilo que eu acredito para que a Geisa me queira perto dela. Então, por esse motivo, eu acho que o dever nunca foi cumprido. Nunca tá. Eu queria saber um pouquinho mais... eu vou fazer logo minhas perguntas aqui, viu, Geisa? É porque é o seguinte, toda vez que a gente faz um bate-papo aqui, elas sempre reclamam comigo que eu falo muito. É que eu sou muito curioso, eu vou perguntando. Na hora que você fala um negócio, já vem um monte de perguntas assim, e aí acabando que eu solto na frente e elas ficam aí, mas deixa eu fazer só umas duas perguntas aqui. Não, tudo bem, pode. E aí, fica à vontade. Vou perguntar primeiro para você, Juliana, depois, a mesma pergunta para a Elaine. Como é que veio a formação da psicologia e psicoterapia na sua vida? Tá. A minha graduação é psicologia, né? Eu sou psicóloga e a psicoterapia de base psicanalítica, ela vem após o meu curso, né? Então, eu fui estudar psicanálise, fui fazer formação, faço supervisão. Hoje eu faço supervisão 3 vezes por semana, faço análise 2 vezes por semana, sou uma estudiosa aí da teoria psicanalítica. Então, a psicanálise, ela vem ali, né, essa base psicanalítica, ela vem para mim após a minha formação da área da psicologia. Mas não me considero ainda uma psicanalista, porque acredito que eu preciso ainda estudar bastante. Entendi. E você sempre quis ser psicóloga? Sempre quis? Foi. Desde os 13 anos. Olha, isso é muito bom, determinada, né? Mulher forte. Dizem. E Elaine, conta pra gente, por favor. Sim, eu também sempre quis fazer psicologia. E eu tive, bem no meu último ano da faculdade, uma pessoa, o professor Luque, foi muito importante na minha vida, que foi onde eu falei, não, agora eu quero seguir para as terapias contextuais. Então, a minha abordagem é terapias contextuais. Eu utilizo da ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, no atendimento clínico, né? Então, hoje eu atendo adolescentes e adultos, faço orientação de pais também, e é isso. Faço mestrado na UFG, em psicologia também, estou finalizando aí. Nossa. Duas doutoras aqui já praticamente, só encerrar, né? E ela é sócia do Instituto CIEB. Temos o Instituto CIEB e o café terapêutico também, que a gente vai falar um pouquinho depois. Certo, então vamos falar do Instituto CIEB. O que é o Instituto CIEB? O Instituto CIEB tem como objetivo, nós temos uma plataforma onde oferecemos cursos de fácil acesso, assim, para todos, para a comunidade em geral. Cursos de formação complementar para profissionais e para a comunidade em geral. Em qual área?
Diversas áreas, diversas áreas. Atualmente nós temos cursos na área de desenvolvimento pessoal e profissional, autoconhecimento, temos na área de nutrição também, neuropsicopedagogia, então diversos cursos aí que estamos colocando e organizando Aqui na em plataforma. Goiânia, Aqui em Goiânia. São cursos online, Rui. São cursos online de poucas horas. Então, cursos aí de 4 horas, 8 horas, 20 horas, de formação complementar mesmo, né? Certo. E além disso, temos o café terapêutico também. Que o café terapêutico, já vou falando aqui, café Sim. terapêutico. Porque, Vamos. o porquê do café terapêutico? Porque nós temos o nosso primeiro evento agora em setembro. A ideia do café terapêutico é que cada evento a gente tenha um convidado para falar aí sobre essas diversas áreas. E o nosso primeiro café terapêutico, iremos trazer o Summer Age. Isso. Ele vai falar sobre as 5 áreas da vida, a importância, né, de equilibrar aí as 5 áreas da vida. E temos também o café terapêutico cuidando das emoções, que é voltado para o público adolescente, onde iremos focar aí no desenvolvimento da inteligência emocional. Então temos esses dois, mas o primeiro vai acontecer agora em setembro. Em setembro. Isso. Já tem data, dia definido? 10 de setembro. Qual? 10 de setembro. 10 de setembro? Isso, pela Olha. manhã. Aonde? Será incrível. Espaços Uni. Aonde fica o Espaços Uni. Ali no setor Marista, do Marista? próximo da Ricardo Paranhos. Beleza. Mais pro final vocês deixam aí a forma de contato das pessoas para Ótimo. poderem buscar o café. E a gente já deixou os contatos de vocês. Então, café terapêutico. A ideia é bater um papo, um coffee break sobre Exato. terapia. É isso? Não, Não. sobre o desenvolvimento, sobre a Sobre vida. tudo. E de né? onde surgiu a ideia e a necessidade desse café? Principalmente esse de conversar com os adolescentes. Assim como o livro ele surge as ideias de muita escuta. E o café terapêutico voltado para o público adolescente também. Como o meu foco é adolescente, né? Então, daí surge essa ideia de trabalharmos as emoções, diferenciar aí emoção de sentimento, levar um pouco isso para os adolescentes. Legal. Ok. Você comentou do livro, até para falar para o nosso espectador aqui que nos acompanha, para quem não sabe o porquê desse livro, o que é o livro, quem não viu a matéria no portal, é padrão, todos sabem, quem já nos acompanha, que a gente sempre traz um tema para cá para abordar algo que foi noticiado no Boletim Goiás. E a Geisa fez uma reportagem com as duas doutoras, com a doutora Juliana e com a doutora Elaine, sobre o livro que elas escreveram em conjunto, que é Histórias de Vida e Desenvolvimento Pessoal. E é o que a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui, a história desse livro. Não é isso, doutora? Isso aí, Então, conta pra gente um pouquinho, deixa eu até mostrar aqui na câmera, dá licença, viu? claro. Este é o livro. O diretor na câmera aqui mesmo, pode ser nessa, né? Histórias de Vida e Desenvolvimento Pessoal, não é isso? Diário de Desenvolvimento Pessoal. Porque tem um detalhe, o diário é interessante, eu tinha visto as páginas aqui, e vocês vão contar um pouquinho pra gente sobre qual que é a ideia e o porquê de trabalhar esse tema. Quer perguntar, Geisa? Para eu já pensar numa resposta ampla? Pode, eu ia perguntar isso também. Tá. Então tá. Diretamente, por que surgiu a necessidade de escrever um livro com esse tema? Após muitos anos de escuta, eu sempre fico pensando assim, né? Como levar o conhecimento para aqueles que não têm condições de buscar a psicoterapia, ou porque acham distante de si, ou porque acham que ainda não estão preparados para aquele ambiente. E no ano passado, quando abrimos o Instituto juntas, eu levei essa ideia para a Elaine, né? Da ideia de escrevermos um livro, de pensarmos ali em histórias de mulheres essas que estão aí fazendo uma diferença enorme na vida, que fazem o maior sucesso, mas não são famosas, né? A gente pensa que a vida é instagramável assim, tá tudo muito bonito, todo mundo recorta ali, mas ninguém percebe que para sair uma foto bonita, geralmente nós tiramos 20 fotos e escolhemos uma. 93. 93. 20 tá pouco, Pra né? fazer um story, você tem que levar uns 3 às vezes. Mais ou menos. É tipo isso. É tipo isso, né? Que nós estamos
Agora também essa quero. parte é uma parte que a Elaine gosta também de apresentar. Adoro. Ah. Ok. Então, ao final de cada capítulo, temos aí perguntas disparadoras para que o leitor ele possa, de uma certa forma, além de se identificar com as histórias, porque iremos nos identificar com todas, né? Mas que ele possa descrever também a sua própria história, entender como que ele pode lidar com isso. Então, ao final de cada capítulo, temos, além das histórias, da história em si, da frase, uma frase em destaque e essas perguntas disparadoras. E aí tem um local para a pessoa escrever E aí tem um responder local. a pergunta no papel, né? Porque nós Isso para ficar algo... Sim, porque nós acreditamos que a partir dessa narrativa descritiva, a pessoa pode ali ir materializando aquilo que ela pensou através da escrita. Uma coisa é aquilo que eu leio, outra coisa é aquilo que eu escrevo e outra coisa é aquilo que eu elaboro. Então, nós queremos mesmo que esse livro possa ser um diário de desenvolvimento pessoal de quem está lendo, do leitor. Certo. Fazemos um convite a você, Rui. Faça a leitura do livro e depois nos conte ao final dele como foi para você. O convite está aceito. Viu? Ah, então tá. Pode ter certeza. Aqui nos bastidores, antes de a gente começar, a doutora Juliana tinha lido um pedacinho e ali eu já identifiquei algo muito profundo, familiar. E eu falei, nossa, incrível. Você falou que são histórias específicas. Você fala que elas são específicas porque foram vocês quem buscaram essas histórias? Escolhido cada tema ou foi escolhido pelas pessoas que queriam contar essas histórias? Quer contar? Essas histórias chegaram para nós, mas os temas, a Ju escolheu os temas em específico e aí a gente foi. Então ela, eu tenho uma pessoa para falar sobre isso. Falei, eu também tenho uma pessoa que pode falar sobre isso. Gente. Dá um exemplo de tema. Tem um tema aqui que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto de todos, né? Mas eu vou pegar aqui o tema do primeiro capítulo, que é evoluindo na e com a minha história de vida. Travessia pelas vivências familiares rumo à felicidade. Então, como que nós escolhemos essas mulheres? São mulheres que estão em processo terapêutico, percebíamos ali que tinha uma palavra ou alguma questão que ela poderia abordar para que ela pudesse elaborar. Tem um capítulo que é muito legal, que nós estamos vivenciando agora, que é o pagar a conta, né? Caio Castro, hashtag pague a conta. Mas é isso, é uma pessoa que trouxe a dificuldade dela de dividir a conta com o namorado. Porque na cultura que ela veio, que ela foi ali, de certa forma, educada, para ela uma forma de cuidado é que o rapaz pague a conta no final, a um convite ali de um passeio. E trabalhar esse processo com ela foi muito libertador. Então, falei, sabe que a gente devia falar isso? Falar sobre essas coisas que geralmente nós não falamos. Por mais que ela quisesse, ela achava que não poderia fazer, que teria que ser ele por uma questão de cuidado. Cultural foi isso. E é isso. E aquilo que nós falamos no início, né? Você desconstruir algo que você acredita e ressignificando a partir daquilo que você tem como vida hoje, o seu presente, isso é um processo. Sim. E é um processo desafiador. Então, a história de vida é para ser desafiadora mesmo, é para que a gente possa falar sobre isso. Tem um outro capítulo de uma jovem de 26 anos que acabou de casar quando ela foi convidada para fazer o livro, para fazer o capítulo, e ela recebe um diagnóstico de leucemia. Nossa. E interessante, porque foi ali no exame de rotina. Então, nós vamos ver que não são assuntos que estão bombando na internet, são assuntos do dia a dia, assuntos que você fala com seus amigos, que Por a Geisa... um acaso, pagar a conta bombou na internet. Pois é, mas olha é só. algo diário, né? Podemos... E você já tinha escrito sobre isso? Já! O O tema foi agora, né? O livro está pronto desde o início do ano. Podemos chamar o Caio Castro para conversar. De repente, pensa, isso aí é algo tão surreal ele ter falado daquela forma, mas é algo mais presente na vida da pessoa do que a gente imagina, né? Sim. Você paga a conta, Geisa? Pago, eu divido. Geralmente eu pago a minha parte e a pessoa paga a dela. Eu não me importo isso acontecer. Mas se ele não. quiser pagar pra você... Eu falo, não, vamos dividir. Se a pessoa falar uma vez que não, Tá ótimo. Mas isso é tão interessante, né? Porque culturalmente isso também é pesado pro homem, Sim. né?
É uma exigência que nós colocamos que ele vai representar o cuidado se o namorado, se a pessoa que me convidou para sair, se ele pagar a conta. E por que ele tem que pagar a conta? Por que a gente não conversa Mas que sobre pra ele isso? também é assim, né? Se sente cuidado quando a mulher paga a conta. Ou que ela pergunte pelo menos, né? Você quer que eu divida a conta com você? Mas é um assunto ainda que precisamos trabalhar. Então as temáticas foram assim. Nós fomos fui percebendo alguns temas que circulavam e que são poucos discutidos, e eu fui dialogando ali com a Elaine para que a gente pudesse ir buscando essas mulheres, e essas mulheres, nós dávamos a temática, né? Então, uma temática foi compaixão, e elas discorriam ali falando sobre a própria vida. Então, era uma temática para que elas pudessem discorrer, e aí, a partir do texto dela, Aí sim, nós criamos o título, nós criamos ali as perguntas disparadoras, a frase em destaque. As frases foram vocês que escolheram? Foram. Ou foram... Ah, sim. As frases fomos nós, né? O título fomos nós, as perguntas. A apresentação. Não podemos esquecer da Raquel, que fez o prefácio. Eu conheci Linda a Raquel. psicóloga também. Um cuidado que ela teve para escrever o prefácio. Nossa, Sim, que muito bacana. E dá um exemplo de uma pergunta disparadora. Por exemplo, a gente tem que identificar que tipo de pergunta que é. Como é que vocês possam falar para não te dar muito spoiler do livro também, para o pessoal Exato. comprar, né? Mas olha que interessante essa aqui. O que você tem aprendido com seus relacionamentos familiares? Nossa, bacana. Você mudaria algo nos seus relacionamentos familiares? O quê? A pessoa? A família? Posso, Tô brincando, gente. posso, Tudo entregar, bem, tá? posso entregar todo mundo? Pois é, eu não escolhi, mas agora eu posso escolher, né? Não, tem muita coisa que a gente gostaria de mudar, né? E como é que muda? É muito complicado, mas de repente a gente pode mudar, não a família, a pessoa, mas a gente pode mudar o nosso comportamento, que traz um resultado diferente na vivência familiar, né? O nosso olhar também, né? Sim, e interessante, porque quando nós mudamos, é isso que a Elaine traz, né? O nosso olhar, quando nós mudamos a forma de perguntar, nós abrimos mais possibilidades também para ressignificar a vida de um outro modo, né? Então, mas eu preciso estar disposto. Certo. Eu preciso estar disposta também a olhar a vida por um outro ângulo e com uma outra lente. Quem são essas? Já perguntou alguma coisa? Eu Gis? quero Então, sim. vamos Agora lá. ela Tem que ser assim. conversar. Vamos conversar, Vamos pronto, lá. fui. Agora eu e a Elaine. Eu queria saber de vocês como é que foi a experiência de ouvir histórias, porque assim, eu sou uma pessoa totalmente emocional e eu escuto histórias todos os dias, eu sou jornalista, eu escrevo histórias também. E assim, eu me envolvo muito nas histórias, eu já fiz terapia para tentar deixar isso de lado, mas eu acabo me envolvendo. E eu queria saber como é que foi essa experiência de ouvir as histórias dessas pessoas. É uma responsabilidade muito grande também, né? E se eu não me engano, tem um capítulo que é sobre o luto, certo? Tô certo, né? E eu queria saber como é que foi essa em específico, porque é muito difícil a pessoa reviver aquilo, contar e tudo mais. Eu queria saber como é que foi. Olha, Geisa, assim, na verdade, nós recebemos um rascunho de uma pequena parte da história dessas mulheres. Então, foi um desafio enorme. Escrever é muito bom, é mágico, mas é um desafio. E quando a gente lida com histórias reais. Sim. Então, de uma certa forma, cada história tocou e ainda toca, porque a gente lê o tempo todo. Antes de chegar aqui, a gente estava contando, olha, eu reli o primeiro capítulo novamente. Então, assim, a partir do momento que você pega um pedaço, um fragmento de uma história de uma pessoa, e você precisa passar isso para o livro, é um desafio enorme. E luto ainda mais, que é um tabu ainda, as pessoas ainda têm muita dificuldade de falar, de lidar com isso. Então, é mágico, é desafiador, mas é muito bom também, né? Perdão, só para entrar já nesse aqui, essa pessoa que falou sobre o luto, ela se identificou ou se manteve no anonimato? Porque algumas pessoas se identificaram e outras estiveram no anonimato, né? Nem todos quiseram. Nem todos quiseram, mas é interessante, porque pegando o que a Geisa pergunta, assim, Geisa, eu acho que a nossa profissão, ela nos auxilia com essa escuta. Acredito que para você seja muito difícil mesmo, né? Mas a nossa profissão, assim, eu tô na minha profissão, agora dia 24, faço 15 anos de formada, mais 5 de faculdade. Então, tem 20 anos que eu venho me preparando para essa escuta
com distanciamento emocional, a fim de que eu consiga te ouvir e essa escuta seja trabalhada de uma forma intencional, mas não atravessada pela minha vivência e nem pela minha emoção. Então, acredito que a nossa profissão, a nossa formação nos auxilie nesse distanciamento emocional de receber as histórias e saber o que pode ser dito, como que deve ser contado e nos responsabilizarmos ali de entender que é uma história de vida, que é uma história, assim, eu me emociono, mas ao mesmo tempo entendo que as pessoas estão aí vivendo desafios diariamente, né? Então, te respondendo isso. Em relação a essas mulheres, Rui, então, no livro você vai encontrar poucos nomes. Uhum. Algumas se apresentam pelo primeiro nome só, né? Mas o que foi bacana é porque no dia do pré-lançamento todas foram convidadas e muitas se apresentaram como autora do capítulo. Olha que bacana. E aí, nesse dia, foi possível ver ali quem escreveu cada capítulo, porque elas quiseram mostrar, mas outras não. Então, sim, tem algumas aqui, né? Não vou contar, vou deixar quem estiver nos assistindo e nos ouvindo aí, para que compre o livro e veja. Você, Rui, depois do seu desafio, depois que você lê o livro, você vai saber se ela se identificou ou não. Certo. Perfeito. O pré-lançamento foi no dia 3 agora de agosto, Foi. na Assembleia Legislativa. Isso. Foi um evento organizado por vocês para dar essa publicidade, então ele já está em venda. Dia 3 de agosto, nós tivemos o pré-lançamento lá na Assembleia, né? Inauguramos o Salão Nobre da Assembleia, da nova sede, o Tiago Albernaz, ele é o nosso amigo, assim, há muito tempo. É o deputado Tiago Albernaz, e nós falamos para ele da possibilidade de pré-lançar o livro lá, e ele foi super carinhoso e cuidadoso conosco, e a casa aceitou a temática. Então isso foi mais bacana, porque a casa, né, recebe a temática, e por isso que eu acredito que as histórias dessas mulheres são fortes mesmo, quanto nós somos fortes, sim, que nós tivemos essa entrada. O livro já está à venda. O nosso lançamento vai ser dia 10 de setembro. Lá no café. No Café Terapêutico, lá no Espaço Zuni. E aí o livro já vai estar aí com link para venda. Certo. Mas hoje, se a pessoa quiser comprar hoje, ela já tem um local para comprar? Sim, está disponível na Amazon. Então já tem o link, tudo certinho. Olha, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, viu? Para vocês já clicarem e direcionar direto à venda. Na Amazon, muito então, bom, é o local. Na Amazon. Isso, muito bom. Perfeito, Coloca o link direitinho. Vamos colocar e fazer essa correção. Tem que ser. Aí você falou do tempo, Juliana, da terapia, aí eu até pergunto para a Elaine, quem que é o terapeuta do terapeuta? E aí, quem que é o terapeuta do terapeuta? Sabe, Rui, que a gente precisa estar em terapia. Sim. Isso é uma exigência e é uma necessidade nossa também. Então, quando a Ju fala que nós estamos preparadas para ouvir essas histórias, que a gente vem nos preparando aí desde a época da faculdade, isso é real mesmo, assim. A gente precisa estar em terapia, a gente precisa entender e saber a diferença e essa distância e, de uma certa forma, essa proximidade para que eu possa também auxiliar ali a pessoa que está precisando de ajuda. Mas isso é interessante, né? Porque todos temos alguém que nos direciona. Hoje eu faço supervisão, né? Como eu disse, sou muito exigente. Então, eu faço supervisão dos meus casos 3 vezes por semana. Eu tenho um supervisor, que é um psicanalista, que é doutor, que não é daqui do estado, que é de fora, para me ajudar a ver os meus casos e ter maior clareza. Faço análise 2 vezes por semana e fora os seminários que eu participo. Então, assim, os atendimentos, eles têm uma certa exigência e demanda, né? As pessoas têm uma tendência a achar
que o fato de você escutar o outro, isso é terapêutico. Não, isso não é terapêutico, isso é uma escuta amiga. Terapia é completamente diferente, porque tem a sua intencionalidade e tem ali dentro da sua intencionalidade um estudo daquele caso, aquilo que é possível para a Geisa, quem é a Geisa, né? O que a Geisa está trazendo ali como questão, o que pode ser abordado ou não. Então, o terapeuta do terapeuta é o supervisor, ou o analista, ou o terapeuta dele, que ele escolhe, que ele acredita ali, que tem maior conhecimento e que vai saber escutá-lo dentro da demanda dele, daquilo que ele está trazendo ali para aquele contexto. Bacana, mas isso é importante, o que você trouxe é esse estudo antes de que você tem que aprender a lidar com essas emoções e não absorver isso, né? A gente vem aqui no jornalismo, a gente vem observando isso, porque é difícil mesmo a gente pegar uma história, uma notícia, principalmente tragédia, que todos os dias tem, e você vai escrever sobre o assunto e não absorver. Claro que com o tempo a gente aprende também a ficar acaba ficando um pouco mais frio com a situação que acontece. Mas não é questão de frieza, é saber separar as emoções. Sim. Tem que saber separar. Gerenciar as emoções. Esse é o mais difícil. E hoje vocês trabalham só com mulheres? Na terapia? Não, interessante essa pergunta, porque depois da pandemia, o nosso público mudou muito, né? Então, hoje eu tenho atendido muitos homens, e muitos homens de uma geração que não imaginávamos, acredito que nem a geração deles imaginava que um dia eles estivessem em processo terapêutico. Então, eu tenho um paciente... Preconceito, né? Pelo preconceito, mas olha só que legal. Eu tenho um paciente de 82 anos, eu tenho um paciente de 61 anos, né? Eu tive um paciente de 91 anos, fantástico, gente. A família participou da guerra, assim, de umas histórias muito legais. Então, assim, mudou muito o cenário terapêutico hoje de quem chega ao nosso consultório, né? Você acha que isso é por conta de uma quebra de paradigmas mesmo das pessoas, de cultura, ou porque aumentou o número de pacientes que precisavam de um tratamento terapêutico? Rui, olha, assim, essa pergunta, apesar de parecer lógica a resposta, eu ainda tenho as minhas dúvidas, sabe? Lógica no sentido assim, é porque teve a pandemia, sim, né? Mas eu tenho minhas dúvidas também, porque eu acredito que com a pandemia as coisas, de certo modo, transbordaram. Elas potencializaram, mas é algo que já existia, né? Já existia, e não só isso também. As pessoas se sentiram mais autorizadas a cuidar de si. Então, de certo modo, há ali uma ressignificação de regras, de valores, de lugares que eu posso ir, do que fazer. Então, assim... não sei te dar essa resposta de uma forma objetiva. Até isso, de repente a pandemia trouxe o tempo que a pessoa pode ter um pouco mais consigo próprio, né? E aí, de repente, ela passou a se analisar o que ela precisava de fato e foi buscar ajuda. Eu até acredito que no caso de pessoas que precisam de terapia, essa ansiedade que a gente vive na realidade de hoje, ele não é nem causado pela pandemia, ela foi só algo que é tão recente. Desde a globalização, desde o avanço tecnológico, a gente vê que o mundo ficou muito mais rápido e isso tudo nos tornou muito mais ansiosos, né? Sim. Acho que eu não tenho estudo nessa área, não posso falar com precisão, isso aqui é meu achismo, né? Isso aqui é achismo mesmo, mas que a gente observa. Mas as pesquisas vão dizer isso, né? As pesquisas vêm dizer que a pandemia, de certo modo, ela trouxe ali a sua crise, e uma crise existencial, e assim, não só uma crise existencial, como uma crise do finito. O mundo pode acabar, né? Então, as pessoas passam a se questionar de uma outra forma, e acredito que com isso elas trazem aí para si uma autorização de se cuidar. A Elaine estava até falando falou que releu o primeiro capítulo, né? Sim. Então eu queria te perguntar, de que forma que o livro te mudou, moldou o seu ser? Muito bom. Que pergunta, hein, Rui? Adoramos perguntas assim, tão complexas. Assim. Mudou em tudo, né? E igualmente em tudo. Cada história...
E no começo, a Ju falou muito bem, assim, a gente acaba se identificando com algumas histórias e percebendo mulheres na nossa família também. E cada capítulo lido aqui, a gente acaba olhando para si e fala, poxa, eu passei por uma situação semelhante, ou eu tenho algo que eu poderia ter feito de diferente. E essa parte onde a gente vai descrever a nossa própria história ali, buscando essa história desse capítulo, isso acaba nos motivando mais para que a gente procure, além do autoconhecimento, procure a autocompaixão também. Né? O que é a autocompaixão? É quando eu olho para mim e reconheço todas as minhas imperfeições, todas as minhas necessidades, me olho com amor, com carinho, com paixão. Isso é autocompaixão. Não é aquela necessidade que eu tenho de mudanças. É quando eu primeiro me reconheço. Se aceita. Primeiro eu me aceito. Primeiro eu entendo que eu sou um ser imperfeito. Que eu erro. E eu errarei. Muito. Não é? Mas quando eu reconheço isso, aí sim eu estou disposto a mudar algo que eu acho que deva ser mudado. Né? Muito bom. Eu sei que vocês falaram que através do livro dá pra gente conhecer um pouquinho de cada uma de vocês, dá pra gente saber um pouquinho da história de vocês. Quando vocês foram escolher as histórias e as pessoas que vocês iam ouvir, vocês pensaram nisso também? Vou contar essa história porque ela parece um pouco com a minha. Ou essa não foi a intenção e no final acabou sendo? Não, essa não é a intenção, né? Até mesmo porque essas histórias nós já escutávamos. Não são histórias novas para nós. Vão ser histórias para os leitores, novas para o leitor. Mas muitas das pessoas que aqui escreveram os capítulos, elas já estão em processo terapêutico conosco há algum tempo. Então, a temática foi que, eu acho que essa temática que essa pessoa traz vale a pena ser abordada. Foi muito mais por isso, assim, né? A temática do pagar a conta. Acho que essa é uma temática que a gente precisa discutir. A temática do evoluir para além da família. A temática da fé, né? A temática da violência doméstica, que é um capítulo angustiante, assim. Você vai vendo de uma violência que acontece ali por conta de um destaque da pessoa dentro da família. Então, assim, essas temáticas, elas trouxeram para nós essa pegada de tipo, cara, a gente precisa discutir sobre esse assunto, né? E precisamos discutir sobre esse assunto para além de uma questão só teórica e não de uma questão só de amizade ali. A gente precisa contar para as pessoas que isso acontece. Tá, e aí acontece, como que nós podemos fazer? O que eu posso fazer? Então, as temáticas, elas vieram a partir dessa perspectiva, né, de uma escuta que a gente já tinha e só foram ali elaboradas a partir de uma narrativa de cada autora, mas, e ao mesmo tempo, nós buscamos essas histórias reais para que as pessoas pudessem se identificar, porque essas mulheres estão buscando evoluir. Por mais que elas vivenciam aqui, essa que eu trouxe agora, ela vivencia uma violência doméstica, ela vivencia uma agressão, ela vivencia a dependência química do irmão. E, assim, por mais que ela vivencie tudo isso, ela está buscando ser melhor. Ela está buscando ali sair desse ciclo vicioso que é a violência e a agressão dentro da família. Que é uma questão que a gente precisa super falar. Né? O feminicídio está aí, as mulheres estão sendo violentadas e cada dia mais, e as coisas precisam ser dialogadas, a gente precisa questionar o porquê disso. Né? E até um dado do estado de Goiás que é notório que a segurança pública melhorou, né? O índice de criminalidade no estado de Goiás reduziu, no entanto, o índice de feminicídio aumentou. Ou seja, mostra o tanto que é importante falar sobre esse tema da violência doméstica. Porque o que justifica nesse caso? Porque, na verdade, de repente, o que foi combatido é o crime que acontece na rua. Mas e aquele que acontece dentro da casa? Quais são as políticas públicas aí? E, de repente, não pode ficar esperando que o Estado faça algo. As pessoas têm que ter um pouco mais de consciência, a gente tem que tentar levar
informação. É interessante isso aí que me trouxe esse conhecimento, acredito que tenha sido essa abordagem que vocês tentaram trazer. Aqui estão pessoas que já vêm trabalhando com vocês há algum tempo, em cada um desses capítulos. Ou seja, então são pessoas que já trouxeram algum resultado de mudança. No entanto, se ficasse só na terapia dentro do consultório, seria só aquela pessoa. E aqui vocês têm a oportunidade de levar isso para milhares de pessoas. Sim, porque você nunca saberá quantas vidas transformou, mas elas saberão. Nossa, muito bacana. Tá no verso do livro. Sim. Nossa, resumiu tudo. Resumiu. E quando você fala sobre esse olhar teórico, eu queria saber se o livro, porque eu não li, vou confessar, eu comprei o livro, mas eu não li ainda, eu tenho uma olhada. Mas eu ainda não tive tempo. Eu achei que ela já tinha lido, tava na minha frente aqui, então vamos lá. Tô achando que é por isso que ela não tá fazendo tanta pergunta pra gente, hein? Mas eu queria saber se no final de cada capítulo, depois das histórias, vocês trazem alguma reflexão, alguma pontuação, observação sobre aquela história, sobre aquele momento. Não, esse não foi o objetivo. O objetivo é que a linguagem seja o mais acessível possível. Sim. Então encerra com a própria história da pessoa. Legal. Porque assim, nós discutimos muito sobre isso, assim, se nós iríamos colocar algo mais teórico, e vimos que essa não é a pegada do livro, esse não é o objetivo nesse momento. A pegada é trazer a história real, encerra com aquilo ali, né? E aí tem umas histórias que encerra assim. Bom, e eu continuo apanhando, e eu continuo vivenciando essa... Pô, não conta não. Né? Essas questões, assim. Então, por quê? Para que o leitor entenda que tem todo um processo de evolução. Essas mulheres ainda estão em processo de evolução. Estão em processo de tentativa de mudar a própria dinâmica de vida, o percurso. E assim é a vida, né, Geisa? A gente não está pronta. A história sempre continua se escrevendo, né? A história sempre continua. Pois é, essa última frase sua trouxe a pergunta que eu queria fazer. O livro fala história de vida, diário de desenvolvimento pessoal. A gente não está pronta. Na verdade, eu acredito que nós não estamos prontos nunca para nada. A gente nunca está acabado, né? Acredito até que isso, né? Que bom. A gente vive, na verdade, sempre esse desenvolvimento pessoal, né? Que é o foco do livro, é contar o desenvolvimento. E aí a tentativa seria de trazer para o leitor isso, que ele tem que estar em desenvolvimento constantemente. Exato. É isso, Helena? Exato. Te dar um exemplo de um capítulo aqui sobre autocompaixão. É uma pessoa que eu acompanho já há um tempo e ela escreveu a história, linda por sinal, e ela tem aí vários desafios. Então, ela passa por alguns desafios, ela consegue lidar com aquilo da melhor maneira possível, da maneira que ela consegue. E volta e meia tem algumas outras situações que ela precisa resolver, né? Principalmente sobre vícios familiares. Uhum. Aqui tem algo que vai... Um spoiler do livro, né, Geisa? Ó, as autoras optaram por iniciar os títulos de seus capítulos com o verbo no gerúndio, para que transmitam a ideia de que cada história não termina ao final de cada capítulo, e que, muito pelo contrário, prossegue por estar em andamento e ser duradoura. Esse é nosso objetivo, né? Isso aí está no prefácio. Isso está na apresentação. Na apresentação. Certo. Não, bem bacana. É essa a ideia. E eu vejo isso, né? Desenvolvimento pessoal, ele é constante. A gente vive isso. Eu vivo isso todos os dias. Temos que viver. A gente não pode se acomodar com aquilo que está, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente é. Hoje eu pergunto, você tem certeza de tal coisa? Eu não tenho certeza de nada. Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra, né? Sim. Na verdade, eu só tenho... A única certeza que eu tenho é que um dia a minha vida terá um fim. É só isso. O resto, tudo... é uma vivência diária, né? Mas o quanto é importante nós termos orientação para essa flexibilidade, né? Porque quando o seu caminho é orientado e você tem uma flexibilidade na condução das suas questões, você economiza tempo, né? Aquilo que faz sentido para alguém, aquilo que faz sentido para as mulheres, aquilo que faz sentido, pode economizar tempo ali para a relação, né? Vou pegar o caso... Pode falar o seu? Pode, claro. Pode então, contar. Vou pegar o caso
da sua esposa. Um caso que eu até contei no episódio passado aqui, da sexualidade. A sua esposa é uma mulher que está plena em bem-sucedida. E bem-sucedida sendo mãe e esposa. Né? Ela está feliz. E olha só, o quanto essa flexibilidade, essa orientação para o casal economiza energia a ponto de vocês não discutirem, de você não ficar ali transbordando as suas emoções de forma que pode prejudicar a relação de vocês e tudo mais. Então, assim, isso também é importante para nós. É importante sermos orientados de uma forma que faça sentido para nós, porque o caminho pode ser mais leve. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem eu não querer ser intelectual, gente. Tá tudo bem, Sim, né? Cada um é feliz com a forma como escolhe viver, né? E isso que você falou é exatamente o que acontece. Eu não recordo quando foi a última discussão que eu tive com a minha esposa. Por causa disso, porque a gente conhece o espaço um do outro, a gente não deixa de falar nada daquilo que incomoda, mas também tem a forma de falar. Diálogo Tem tudo. A gente dialoga todos os dias e muito. E quando eu passei a aceitar ela da forma como ela é, e ela me aceitou da forma como eu sou, a nossa convivência, que é curta ainda, tem 7 anos juntos, se tornou maravilhosa. Ela Fica é plena. muito mais frutífera. Muito. E isso é interessante, porque tem uma história aqui no livro, tá vendo? Tem todas as histórias, né? Tem uma história no livro aqui, né, de uma mulher que ela se apresenta como Antonella, tem 62 anos, e ela gostava muito de trabalhar, e ela traz essa questão, assim, e que já não que o marido não gostasse de trabalhar, mas o marido tinha uma outra perspectiva de caminhada. Certo. Os excessos não eram esses excessos valorados. E quando ela começou a aceitar e entender o percurso, hoje ela está muito mais feliz, ela deixa a medicina, vai trabalhar ali com a cabala, vai trabalhar com aquilo que é mais ancestral e está muito mais realizada. Muda de vida completamente. Sai do consultório e vai para o ar, e vai para o espaço, e vai olhar a natureza, e vai trabalhar com uma outra pegada e traz ali uma felicidade para a família. E esse é o processo de desenvolvimento pessoal. Você se conhecer, ver o que pode melhorar e mudar. Às vezes pouco, às vezes muito, né? E por isso que são as histórias de vida. Nossa, muito bacana. Eu vou ganhar um livro desse? Você vai ler? Eu vou ler e vou escrever. Sim. Olha, pronto, eu vou dar o relato para vocês. Então, porque pode ter certeza, só para até complementar, em outros episódios aqui, provavelmente eu vou comentar alguma coisa, que eu comento tudo sobre tudo, né? Eu falo de tudo aqui. Mas a ideia é que é legal, porque o que acontece? O livro, nós construímos um projeto que é de trás para frente. Essa é a ideia. O livro, ele inicia como um pontapé, mas ele é só um pedaço do projeto. Porque o projeto, ele vem agora com o livro. Nós vamos receber os relatos das pessoas que foram transformadas e, a partir disso, nós vamos aí ampliar o nosso projeto de história de vida de diário de desenvolvimento pessoal. Que bacana. Nossa, E incrível. essa é a sua pergunta, Geisa. Respondida. Nossa, é muito bacana. Então, quer dizer que o café terapêutico é só a fagulha. Só. Gente, eu amei. Nossa, incrível mesmo. Muito, muito, muito bom. Gente, foi um prazer desgramado a nossa conversa. É assim que eu costumo falar. Foi fantástico a gente bater esse papo. É leve, né, falar desse assunto. A gente pensa que, de repente, nós só vamos conversar sobre psicoterapia, é algo profundo. Não, mas é leve, é algo diário, constante na nossa vida. E que é necessário ser dito, porque o tanto que uma coisa, às vezes, pode parecer muito simples, faz todo significado na vida de alguém, né? Sim, sempre tem sentido, né? Sim. Eu gostaria, então, que vocês deixassem aqui para os nossos espectadores os contatos de vocês. Primeiro, já falamos aqui sobre aonde comprar o livro. O link vai estar disponível aqui nos comentários, na legenda da Amazon, né? E o Instituto. Elaine, o Instituto, onde que o pessoal... institutocieb.com.br. CIEB. O Instagram, @Instituto Cieb. Cieb, CIEB.
Perfeito. E os contatos a gente não lembra, mas a gente vai deixar aqui para colocar. Tá, mas olha só, vocês nos encontram no Instagram, é Ju Anum, H-A-N-N-U-M. Vamos deixar escritinho aqui embaixo. Vamos deixar escrito aqui também. Elaine Moraes. Elaine E. Moraes. Elaine E. Moraes. E Moraes, certo. Moraes com I. Ok, e só reforçando o convite, então, para o dia 10 de setembro, Café Terapêutico no Espaço Zuni, ali na Ricardo Paranhos. Nós, lá no Instituto, quando vocês nos acompanharem, vocês vão ver todas as informações. E é dia 10 de setembro, vai ser um momento muito especial para todos nós, porque acreditamos que trabalhar 5 áreas da vida faz toda a diferença e equilíbrio na vida das pessoas. Isso. E a entrada, a pessoa compra em algum local? Aonde que é? Para a palestra com o Summer, as vagas são limitadas e para o lançamento é aberto ao público. Pois é, por que é ilimitada? É limitada, é limitada já, mas é limitada mesmo. Por que é limitada? Porque o nosso objetivo é isso, que o Café Terapêutico seja um momento intimista e para que todas as pessoas que ali estiverem possam ter um contato direto com o palestrante, a fim de que ele auxilie nessa orientação para o desenvolvimento pessoal. Nossa, que bacana. Muito, muito bom. E o Samerage é assim, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo conhecem o trabalho que ele desenvolve, né? Os textos que ele faz, que são incríveis, sim, né? Sim. E que já tem vários depoimentos de mudança de vida só com a leitura dos textos. E ele também está mudando a vida dele, né? Acabou de deixar aí, né, um cargo de juiz federal e está aí assumindo a advocacia, assumindo como professor e empresário. Uhum. E educador também, né? Educador. E tem uma filhinha. Ah, é? Nossa, que bom. Geisa. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Vocês são incríveis. E eu espero que tenha uma segunda edição do livro, tá? Vou só acumular a leitura. Estou brincando, eu prometo que eu vou ler. E é isso, muito obrigada pelo convite, tá bom? É isso. Gente, obrigado demais novamente por ter aceitado. Primeiro, nos dar a matéria, falar um pouco sobre o lançamento do livro. Você já tinha participado com a gente também de uma outra reportagem, não tinha? Sim, até hoje eu não consigo lembrar qual foi a outra reportagem que eu te entrevistei, mas foi alguma coisa sobre alimentação, né? Foi sobre... Gente, olha só. Eu também. No seu Instagram. É tanto você conteúdo, vai né? Não, e é tanto conteúdo nosso que mas a foi gente... algo sobre a importância dos jogos coletivos é verdade. para as crianças, porque eu trabalho com crianças e adolescentes, então foi algo nesse sentido aí. Mas eu não lembro muito bem. O Temos, não, mas a matéria foi lá e o pessoal... Mas está no meu Instagram, ok? No Boletim Goiás também, tá lá a É verdade. Tem essa lá no Boletim Goiás, tem a matéria sobre o lançamento do livro, agora aqui no nosso podcast, o lançamento do livro também, e conteúdo assim que é necessário, tem todo o espaço aberto aqui no Boletim para poder comunicar, viu? Sinta-se à vontade. Nós que agradecemos, muito obrigado. Obrigada, Geisa, né, por estar te acompanhando, e você também me incluir aí na sua caminhada. Obrigada, Rui. Muito prazer. Para nós é sempre um prazer poder falarmos aí sobre essas histórias de vida e sobre os espaços da mulher dentro da nossa sociedade. Apesar de falarmos muito, eu acho que ainda temos que falar ainda mais para que a mulher ganhe o seu maior espaço e ela possa aí ser inserida da melhor maneira possível. Obrigada a vocês. Obrigada, foi muito bom, muito gostoso. Foi um bate-papo ótimo. Fiquei super tranquila, leve, é isso. A ideia nossa é essa mesmo, muito que bom. Seja bem à vontade, aquilo que saia do coração. É essa que é esse que é o objetivo. Eu que agradeço demais e aqui a gente sempre dá esse espaço. Eu acredito muito que a gente precisa potencializar essa discussão quanto aos direitos das mulheres, quanto ao espaço dela na sociedade. E conosco aqui isso funciona, viu? A nossa equipe, inclusive, é formada por maioria mulheres, né, gente? É verdade. Lá no Boletim. E não porque eu quero que seja, mas porque elas são competentes, tá? E muito. Muito. A gente vem para arrasar. Sempre. Pessoal, então, acompanhe nossas matérias no Boletim Goiás, boletimgoias.com.br. Siga nossas redes sociais, estamos em todas as redes sociais como @Boletim Goiás. E novamente deixe aqui o seu comentário
tá? A opinião de vocês é muito importante para todos nós. Muito obrigado pela audiência. Lucimar, obrigado novamente pela sua direção. Um abraço a todos e até mais.